noite, meus amigos! Mais uma quarta-feira e eu estou aqui com o meu cafezinho para bater um papo de cafezinho com uma pessoa muito especial, uma pessoa que é uma referência na educação física, uma pessoa que já fez muito pela nossa profissão, já fez muito pela nossa área e que continua fazendo. O grande, o excelentíssimo, o comandante Nestor Públio. Hoje eu vou conversar com essa pessoa que é fantástica, um ser humano incrível, divertido. Quando tem que falar sério, fala sério. Uma carreira fantástica na educação física, uma carreira fantástica no mundo militar. E eu não poderia... Boa noite, João. Boa noite, Adilson. Deixa eu tirar esse som aqui que já vai entrando a galera. Deixa eu baixar aqui o som. Pronto. E eu não poderia deixar o nosso Nestor Públio de fora desse projeto que é o Papo de Cafezinho, porque todas essas lives que estão sendo feitas aqui, elas estão indo para um acervo no YouTube que no momento correto eu vou disponibilizar para vocês. E lá vai estar ficando o registro de grandes profissionais, de pessoas que são referências, todos vocês que estão aqui me assistindo, que são profissionais de educação física, eu faço questão de bater esse papo com vocês. Porque a ideia é justamente a gente ter uma referência no futuro sobre quem foi cada um de vocês, as pessoas poderem, quando ouvir o nome de vocês, falar, olha, tem um acervo ali que eu vou poder conhecer um pouquinho mais sobre essa pessoa. Então, o que eu ia pedir para vocês? Vamos lá, gente. Aperta aqui, ó, no aviãozinho, né? Alguns falam que é aviãozinho, outros falam que é uma nave, outros falam que é uma asa delta. E sai convidando todo mundo aí, ó, todo mundo que faz parte do teu time. Eu tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo muito descontraído, um bate-papo muito divertido, porque falar com o público sempre é uma festa. Então eu estou convidando um monte de gente, peço que vocês façam o mesmo para que a gente possa aqui levar essa live para mais pessoas. O público não podia ficar de fora, porque eu já conversei, já fiz live com o público outras vezes, mas a gente não tinha feito ainda no Papo de Cafezinho. E esse Papo de Cafezinho aqui, ele é todo especial para que a gente possa deixar registrado aí quem que foi Nestor Públio. Públio, eu já falei pra caramba, já dei um tempo aí para você pentear o cabelo, passar um gelzinho aí. E agora eu vou colocar você para dentro da live. Vamos embora? Vamos nessa? Deixa eu te chamar aqui, Publio. Eu vou te convidar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Nestor Públio. Vamos lá, no seu Nestor Públio, convidar. Tem um cara aqui, Sara. Convidei já, Públio. E aí, professor Lucas, espero que você esteja bem, meu amigo. Mas a gente vai estar juntos, sim, com certeza. Miguel, quero fazer uma live contigo também, Miguel. Carlinhos entrou, Carlinhos, e aí, meu grande irmãozinho, Fábio. Públio, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ah! Ah, já entrou cantando, galera. Olha aí. Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor. Gente, que surpresa! Ai, cara, demais, demais, demais. Eu tomo café, o cara toma vinho. A canequinha que deu aqui, ó, o Briano, Ah, ai, Publi, você é uma figura, Publi, você é uma figura. Como você tá, meu amigo? Que bom que você aceitou o meu convite de participar desse papo de cafezinho, porque nós já conversamos anteriormente, mas não foi nesse projeto. E todas essas lives aqui que a gente estão sendo executadas aqui, elas estão indo para um acervo no YouTube. Porque quando alguém falar de Nestor Públio, a gente vai ter onde buscar, sabe? A gente vai ter que falar assim, não, mas quem que foi Nestor Públio? Vai ter os livros, vai ter as histórias, mas aqui vai ter o registro de quem foi essa figura fantástica chamada Nestor Públio.
Dá boa noite aí pra galera aí. Boa noite, galera. Estamos aí à disposição de vocês, como sempre, tentando ser útil. É isso aí, Públio, sempre, né? Quando eu te chamei foi o que você falou. Estou aqui à disposição, sempre sendo útil. E tenha certeza que você sempre será útil para a gente. Isso é uma referência, né, Públio? Isso aí é fantástico. Eu sou daquele tempo que a gente pagava para trabalhar, né? O meu dia, oportunidade, Universidade de São Paulo, 6 anos como docente voluntário, pagando táxi para ir trabalhar de graça, só porque eu trabalhava ao lado do professor Antônio Boaventura da Silva, para mim uma das maiores autoridades que apareceram na face da Terra. Ele que me instelou para cá, que foi outro grande professor que muito me ajudou, e eu tive a honra de ser intérprete dele nos cursos internacionais de Santos, que começaram em 51. E eu comecei a partir de 60. Foram diversos cursos que vieram para modernizar a nossa educação física, que estava totalmente atrasada desde 48, quando o Boaventura esteve lá em Estocolmo e voltou e disse para o Padilha: a nossa educação física está muito atrasada, nós precisamos melhorar. E como vamos melhorar? Fazendo cursos internacionais, trazendo professores dos outros países para vir ensinar para a gente. E eu tive lá com o Listelot, tive lá com o Kurt Johnson, tive lá com Alberto Dalo, uma série deles, Gerhard Schmidt da Áustria, etc. Eu usei muito internacionais para melhorar as minhas próprias aulas de educação física, que eu dava, inclusive, na escola britânica, e agora, inclusive, achei engraçado que eu dei aula na escola britânica em 1967, 68. Em 68 foi o ano que a Rainha Elizabeth esteve aqui e era lá na escola britânica, quando eu dava aula lá. E eu saí em 68 para ir fazer meu curso na França, com a bolsa que o adido militar da França no Brasil me ofereceu. Ô, Públio, mas me fala uma coisa. Você fala assim, a educação física ela estava defasada. Mas quando você diz, que vertente da educação física estava defasada? Ela como um todo? Ou era uma educação física quando a gente pensava na ginástica? Como que é essa questão quando que você fala defasada? Que naquela época você só conhecia aqui no Brasil o método francês, o Regulamento 7 de Educação Física, que veio para cá com a missão francesa e era utilizado na Escola de Educação Física do Exército e na Escola de Educação Física da Polícia Militar. E tinha a academia do UD e do Carson, que era usada na ACM. Fora isso, a turma não tinha mais nada. Então, nós fizemos... Mas e na escola? Na escola para as crianças, já existia educação física? Para as crianças, na escola, na base, já existia educação física? Educação física, e eu me gabo muito naquela época, porque tinha inspetores que iam nos institutos de educação para fiscalizar o professor de educação física, que alguns sentavam, ficavam lendo gibi, jogavam uma bola de futebol para os alunos, e outros davam aula como o meu professor no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, Francisco Gomes da Silva, que me colocou, inclusive, como guia em cima de uma mesa para aquelas demonstrações do Boaventura de 7 de setembro, na Semana da Pátria. E aquilo me motivou muito. E eu falei: professor, eu vou querer ser como o senhor. Ele falou: você tem jeito para isso, não sei o quê. E acabei vindo aí nessa festividade. Então, e daí nessa defasagem que você... Tá, nessa defasagem que você cita pra gente, então assim, eu entendi que as escolas já tinham professores, já tinha até de certa forma, como você citou, uma fiscalização. Mas com o passar do tempo, a educação física escolar que tinha como uma referência a escola militar, a escola do exército, ela também foi perdendo essas referências e aí foi quando a gente precisou buscar referências de fora. Seria algo nesse sentido? Eu acho que a escola do Exército realmente aplicou muito o militarismo da nova educação física, até nas escolas do Rio de Janeiro. Mas aqui em São Paulo a gente dava aula de educação física, as aulas na escola eram normais. Inclusive tinha campeonato. Eu participei da Mocidade Paulista em 53, em Rio Preto, quando o Padilha era diretor do DEF, e ganhei uma carteirinha que até procurei até pouco tempo aqui para mostrar para vocês, carteirinha Mocidade Paulista, que tinha arremesso de pelota, salto em altura e
e mais uma prova, salto em altura, arremesso de pelota, e tinha mais uma outra. Arremesso de... E ganhava aquela carteira. O que é arremesso de pelota? É uma bola que você arremessava e quantos metros você... Em 75 metros tinha, 75 metros rasos. Então você arremessava a pelota pela distância que você tinha, você ganhava pouco. Tá. E aquilo Tá. foi muito. E naquela época tinha os campeonatos colegiais, jogos abertos do interior, que a gente juntava o pessoal das escolas, da cidade, luta cidade contra cidade e esporte, e eu sempre jogava basquete, voleibol e fazia algumas provas de atletismo, além da natação. E aquilo ali me motivou muito, né? Eu realmente sempre digo que eu sou um professor, sou um coronel por acidente, porque realmente eu nasci para ser professor de educação física, e quando eu fiz 18 anos, fui para São Carlos para fazer o curso de educação física e o tiro de guerra. Só que naquele ano começaram a exigir o clássico ou científico para fazer educação física. E eu, como tinha um primo meu, me disse, por que você não entra na polícia, na escola de cadetes, do jeito que você gosta de esporte, você vai fazer esporte a vida toda. E eu vim prestar exame na escola de cadete da Força Pública de São Paulo, em 54. E acabei tendo sorte. Mas deixa eu explorar um pouquinho mais isso aí. Você falou que foi para São Carlos. São Carlos, ela tem uma história muito forte com a educação física, porque até mesmo agora, né, vamos falar recente, a regulamentação, o berço dela, mais uma vez, foi São Carlos. Então, essa história de São... Então, São Carlos realmente ela tem uma tradição dentro da educação física. É isso que eu posso externar aqui para a nossa audiência? Aquela escola superior de educação física que funcionava no ginásio do Ibirapuera e depois do Pan-Americano de 70, foi para a cidade universitária, escola de educação física da USP, hoje, escola de educação física e esporte da Universidade de São Paulo. Mas eram as duas grandes, São Carlos e a escola da USP, e a da Polícia Militar, que eu não conhecia ainda, né? Sim. Ó, a Raquel tá dizendo aqui que ama você, Públio. A Raquel colocou aqui, ó, grande mestre, amo você, Públio. É gostoso isso, né, ver o carinho das pessoas aqui. Eu vou dizer para você que você não tem hater, cara, você não tem cara que fala mal de você. Né? Você só tem pessoas que falam bem, que ama. Eu tô até com uma certa inveja aqui, de ciúmes de você, viu, porque... Aqui as pessoas entram, aqui até coraçãozinho aqui, ó. Você já tá tirando aqui do povo, cara. Olha. Centenário da FIEP. Eu estive lá em Foz do Iguaçu agora em janeiro. E eu falei pro Nelson, falei, nunca achei que eu era tão querido assim na educação física, encontrando lá o pessoal da FIEP, os imortais da educação física que fizeram a primeira reunião, pessoal do Confesso, o pessoal me ama, principalmente as meninas, né? Figura. Ô, Públio, e dia 8 agora você faz aniversário, não é? Não. O aniversariante de hoje é o Georgios Stilianos Ratzidak. É o meu grande filho, o meu intérprete. Fomos juntos para a Olimpíada de Atenas, fomos até a Olímpia para ver onde tudo começou. Visitamos ilhas gregas, é muito bacana viajar com o Jorge da Colo. E nós trabalhamos juntos na Uniban, né? Reconhecemos o curso de física da Uniban. O João Brick é outro aluno aí. Mas eu vi uma postagem sua dizendo que você dia 8 faz aniversário, ou eu interpretei errado? Não, interpretou errado. Dia 8 é aniversário da Escola de Educação Física. 13 anos. E entendi. Eu ia passando te encontrar um filho meu aí, mas a turma não deixou, disse que eu tenho que estar na marra lá na escola, porque eu passei mais de 15 anos lá dentro. De aspirante, tá certo. Tenente, capitão e major comandante. Agora vai. Tá certo. Não, então tem que ir mesmo, a gente vai se encontrar lá, se Deus quiser. E aí tá, aí você, né, vamos voltar lá para São Carlos e tal, aí você, né, se emaranhou aí pela educação física, e aí tem essa história que a gente já falou, mas eu quero deixar registrado, que foi quando você foi para a Polícia Militar,
mas com o intuito de exercer a profissão de profissional, de professor de educação física. Você não pensava em fazer carreira militar, não é isso? Eu entrei na escola de cadete com a intenção de ficar 2 anos, e como eu estava na polícia, pegava carteira de segunda categoria militar. E aí eu iria fazer educação física. E quando eu estava na escola de cadete, descobri que a primeira escola de educação física do Brasil era da Polícia Militar, que a gente fazia um curso de 8 meses e era equiparado à escola civil, e que o primeiro colocado do curso ficava como instrutor na escola. Eu falei, não vai dar outra, né? Entrei no curso primeiro colocado, fiquei como instrutor 15 anos lá dentro. Ô, Plúvio, mas assim, agora eu tô falando sério. Aquela foto que você tem, cara, você tá super bem, né? Isso se a gente... Você tinha em torno de quantos anos ali? Cadete, eu estava com 19, 18 anos. Tá, agora assim, não era, eu não sei, eu estou fazendo realmente uma pergunta e sem provocação nenhuma, realmente é uma curiosidade. Era normal, naquele tempo, ter jovens com aquele tipo de biotipo, com o seu biotipo, com corpo definido, musculoso? Porque eu estou te falando isso porque, assim, eu tenho 50 anos. E a gente, quando eu tinha 20 anos, não era tão, sabe, o volume de pessoas assim que cuidavam, vamos falar, esteticamente do corpo. Hoje é muito maior. Naquelas, pensando, né, isso, 60 anos, né, vamos dizer assim, as pessoas tinham aquilo ali, ou você realmente já se destacava naturalmente pelo teu físico? Eu, quando estava em Rio Preto, eu levantava às 5 horas da manhã para ir treinar no palestra. Eu corria, saltava, fazia loucuras na barra fixa, que nem sabia que era tanta loucura assim. E na escola de cadete também tinha uma barra, também fiz umas loucuras lá. Agora, quando eu treinava tanto, quando eu era moleque no Instituto de Educação, que quando eu prestei exame na polícia, a gente tinha 7 provas de campo para fazer. 100 metros, 50 carregando um saco de 50 quilos, salto em distância, salto em altura, subida na corda, 1000 metros e arremesso de peso com os 2 braços. Quem fizesse 350 pontos estava aprovado para entrar no bombeiro ou na escola de cadete. Eu, quando entrei na polícia, como civil, fiz 670 pontos dos 700 possíveis. E quando eu fiz o curso de educação física, eu fui 700 pontos nessas 7 provas. 100 metros, 12 segundos. Corrida do saco, 10 segundos, fiz 8,8. Salto em distância era 5,25, fazia 6,40. A altura era 1,45, saltava 1,68. Subida na corda de 6,5 metros, subia de ponta cabeça. Arremesso de peso com os 2 braços, 20 quilos, 700 pontos tranquilamente. A fazer o curso na França, eu fiz 700 pontos. Então, mas você tinha, as pessoas olhavam para você e o seu biotipo já era diferenciado? O físico era diferenciado? Para aquela... Né? Na época, o pessoal perguntava, você faz academia? Eu falei, não. Era só treino nos aparelhos de ginástica. Você errava tanto, você repetia tantas vezes, a musculatura desenvolvia. E aparelho de apoio acrobático, você fazia miséria. Eu só fui fazer academia quando eu entrei na USP, eu saía de lá e ia na Academia Fórmula fazer academia. E eu tô mais velhinho, quando minha piscina está fria, eu vou na academia aqui para me divertir um pouco. Mas nunca fui desse negócio de fazer força, de ficar bonitão. Eu era bonito de natureza. Como é até hoje. Bebe mais um pouquinho de vinho, que você vai ficar mais bonito. Entendeu? Eu tenho um amigo nosso que quando ele vai tirar foto, ele fala assim, deixa eu tirar o óculos para eu ficar mais bonito. Mas aqui aí, o que acontece? Eu acho que ele não se vê, então ele acha que está mais bonito, mas continua feio igual. Público. E aí, cara, eu acho que a sua história, principalmente quando a gente coloca ela, né, no período, ela é uma história que chama muita atenção, como você mesmo disse, porque você viajou uma boa parte da Europa indo buscar aperfeiçoamento, né? E, consequentemente, implantando isso daí. Isso também era algo raro, que hoje já é raríssimo isso. E naquele momento lá, isso era muito complexo de ocorrer, não era? Era muito raro.
a gente sair, eu nunca pensei que um dia eu fosse para a Europa. E quando fazia o curso de francês, o meu professor falou: olha, o amigo militar da França no Brasil vem visitar a polícia militar, porque você não faz o bailado Joinville Le Pont para ele. Eu estava na apresentação da escola e dançava o bailado de 12 figuras na estreia principal. Aí na academia de polícia eu fiz a apresentação do bailado com as 12 figuras, saí de forma, fui lá, me apresentei para ele e fiz o histórico em francês. C'est là et l'avenir de la France avec la mission française de 1910, o mês seguinte veio um ofício do governador dando uma bolsa de tudo, para fazer um curso de oficial de esporte na Escola Interaquê de Esporte em Fontainebleau. A escola antiga de Joinville foi para Fontainebleau e ficou no tal de batalhão de Joinville lá, né? Eu ia falar outro negócio que eu esqueci. Tentando, daqui a pouco você lembra. Ah. Aí você chegou, mas nesse momento... Quando eu me formei em 59, eu sempre falava para os meus alunos, quando eu estava dando aula para os alunos, eu falava: olha, o diploma só lhes dão o direito de trabalhar legalmente. Agora, precisa saber trabalhar, porque se você não trabalhar bem, o patrão vai te mandar embora. Então, eu procurei melhorar e saber onde é que o professor Boaventura dava aula. E ele me falava que ele dava aula no tênis clube. Então, eu fui no tênis clube e pedi: professor, posso ficar aqui na arquibancada assistindo a aula do senhor, porque eu estou lá na polícia, estou trabalhando com ginástica olímpica lá e estou tendo problema. Não, tenente, fica aí, vai fazendo o que você quer. Aí eu levava o caderno, estava anotando o caderno dele, e no outro dia de manhã, como eu dava ginástica geral e ginástica de aparelho, aplicava na minha ginástica geral alguns exercícios do Boaventura. E aí o Boaventura, em 60, quando eu fui lá, ele me... O Públio, mas espera um pouquinho. Lá na escola militar, você dava aula para os soldados, vou falar assim, para os soldados, ou você já dava aula na formação? A gente tinha curso de instrutor de educação física para oficiais e curso de monitor de educação física para sargentos. O sargento... Tá, perfeito. E o instrutor era aquele que dava a parte teórica para o pessoal. E perfeito. Quando eu estava lá com o Boaventura, ele falou: ô, tenente, você está interessado em ginástica? Hoje vai ter uma reunião na federação, dá um pulinho lá, você não tem direito ao voto, porque não é de nenhum clube e tal, mas está interessado, vai lá. Aí eu fui lá na Federação de Ginástica e o Progresso Nieto, que era do Mackenzie, tinha aquela equipe que tentava se matar com exercício acrobático, mortal em cima de automóvel, não se matava, mas ele fazia uma demonstração legal. Aí o pessoal da ginástica foi lá e falou: a federação está fechada há 6 meses, porque o Arthur Stão Júnior, que era o presidente, tinha uma fábrica de aparelhos de ginástica, e a fábrica dele pegou fogo, ele se queimou, estava hospitalizado. E aí o Progresso falou: para dar um jeito aqui na federação, só chamando o Boaventura, que ele é organizado, disciplinado, telefonaram para o Boaventura. O Boaventura chegou lá: se eles me escalaram de presidente, cadê o estatuto da federação? Aí, estatuto. O estatuto tem que ter um vice-presidente, Progresso vice-presidente, tem que ter um secretário, Paulinho secretário, tem que ter um diretor técnico, tenente diretor técnico. Eu vim aqui aprender, professor. Tenente diretor técnico. Primeira vez que eu recebi ordem de um civil. E aí, trabalhando com Boaventura, 6 anos, depois ficando na federação mais 30, na ida para a ginástica é que me fez conhecer o mundo todo. Aí eu fui... Então, peraí, calma, que você está muito rápido. Você ficou na Federação de Ginástica 30 anos. 30 anos, como presidente, vice-presidente, diretor técnico, eu fazia tudo. Foi tudo. Agora, você os ofícios que cuida do dinheiro, que a parte prática eu faço. Então eu levava juiz, montava a mesa, montava os aparelhos, fazia tudo durante 30 anos. E com isso aí, fui para o Conselho da... A Federação Paulista, que federação é essa? Federação Paulista de Ginástica. Perfeito. Federação Fechou. Paulista de Alterofilismo, em 48, e aí o Padilha pediu para eles fazerem também ginástica, e a partir de 1956 desmembrou Federação de Alterofilismo, Federação de Ginástica.
Tá, e aí, tá, aí nessa federação, pela Federação de Ginástica, você conheceu o mundo inteiro. Aí eu fui para a CBD, no Conselho de Assessor de Ginástica da CBD, e aí já me escalaram para ir para o Pan-Americano de 71, como chefe da delegação, e em 70. Chefe da delegação? Eu tinha uns alunos que participavam do Pinheiros também, né? Eu fui para o Mundial de 74 em Varna, Bulgária, 2 vezes, um pré-mundial e um mundial, e fui em 75 como chefe da delegação também para os Jogos Olímpicos do México. Em 78 fui para Estrasburgo, na França. Em 79 fui para Dallas, nos Estados Unidos, que foi seletiva para a Olimpíada de Moscou. E em 80 fui árbitro em Moscou e fui técnico do primeiro ginasta brasileiro que participou de Olimpíada. E em 88 fui para Seul como comentarista da Globo. E em 2014, 2016 fui para Atenas por conta própria. E passei em Paris umas 8 vezes com viagem para lá, para cá. Cara, E fui para o Japão fazer um curso também. E lá no Japão vi uma competição internacional em Otsu, Nagoya, Fukuoka e Yonago. Andando no trem jato deles lá, o Shinkansen, né, que é o trem bala, 60 km. Publio, o pessoal tá falando aqui que é autógrafo. O negócio é o seguinte, eu já sou empresário do Publio. A gente já assinou um contrato aqui. Não, não, deixa que é comigo. A gente vai pegar umas fotinhos suas, a gente vai autografar e vai fazer aí, ó. O Briano aqui, ou o livro da... Fantástico. É fantástico esse livro, é fantástico. O livro de graça aqui, ó. É isso aí, cara. Publio, e assim, nessas viagens todas que você realizou e pensando em ginástica, né? A gente realmente estava muito atrás no mundo, do mundo em relação à ginástica? Estava tão atrás que eu acabei escrevendo esse primeiro livro para fazer uma história da ginástica nossa, como ela começou. E realmente, os 30 anos que eu fiquei na ginástica, com o Dr. Fischer, do Rio Grande do Sul, que eu considero o Ian da ginástica brasileira, o professor Rapesta, que era um argentino desnaturalizado, ele veio para o Brasil, brigado com o Perón, e aqui ele ficou no Rio a partir de 1973, era um senhor técnico, foi campeão argentino e participou de 48 em Londres. Então, o Rapesta, que entendia muito de ginástica, muito técnico, o Fischer, organizador, que foi até vice-presidente da Federação Internacional de Ginástica, e só não assumiu a presidência porque faleceu antes, e eu, como organizador das competições, inclusive fiz a primeira Copa do Mundo no Ibirapuera com pódio. Nós nunca tínhamos feito uma competição de pódio. E na Federação de Ginástica eu organizei uma competição dentro do ginásio do Ibirapuera. Além de uma massificação que eu fiz com 3.000 ginastas, né? E o nosso trabalho com Boaventura, quando começamos, era trabalhar a base, que é o que eu recrimino muito hoje. O pessoal pensa muito em academia, muito em alto nível, não pensa na educação. Eu nem gosto de ser chamado profissional, gosto de ser chamado professor. Eu educava através da atividade física. Sempre me preocupei com educação, nunca me preocupei em ganhar dinheiro. Eu queria ser útil realmente. E eu fui útil porque hoje eu tenho diversos ex-alunos que são empresários de sucesso aí. Todo meu aniversário tem umas 70 pessoas que vêm aqui para... Sim. Aliás, eu tenho uma equipe de carioca que se convido para vir aqui na minha casa quase todo mês. Vem para cá sexta-feira, fica até domingo, depois vai embora. Carioca sendo carioca, né? Ô, Público, mas o que você enxerga, o que você enxergava? E assim, qual era o sentimento? Era um sentimento, antes de fazer essa pergunta, hoje a nossa ginástica em relação ao mundo continua atrasada? Não, hoje nós avançamos demais. Eu, inclusive, falo nesse livro, a gente plantou as sementes que deram os frutos que começaram na Olimpíada do Rio de Janeiro. Depois, em Peru, ganhamos um monte de medalha. Ganhamos medalhas adoidadas em Copas do Mundo adoidados. Eu fui em Atenas para ver a Daiane e o Diego ganhar medalha no solo. Mas a Daiane teve um acidente antes, cirurgia, e o Diego, na saída, falhou na série. Mas teria condições de ter ganho. Agora, o tratamento facilitou muito a gente também, porque já teve equipe de ginástica com 8 ginastas.
depois passaram para 6. Agora, entre os 6 lá, mas competiam 5. Agora, de 5 conta a nota de 4. Depois compete 4. Na equipe em si, hoje, só entram 3 por equipe. E vale Tá. 3. Falhou, a equipe praticamente está derrotada. E 3, a gente tem 3 bons em todos os aparelhos. Então, nós estamos muito ali. Nós, inclusive, não sei se já não, a seletiva para a Olimpíada de Paris, que eu pretendo estar, vai ser feita Vai, com esse certeza. ano. Nesse ano tem um Mundial que é seletivo para a Olimpíada. Então, as 12 primeiras equipes do Mundial estarão presentes na Olimpíada. Dessa vez, eu garanto que masculino e feminino vai estar presente lá. Nós entramos com a equipe completa no Pan-Americano a partir de 71. No Mundial, Tá. a partir de 78. E nas Olimpíadas, a partir do Rio de Janeiro. A partir dessa, nós viemos com a equipe completa. Antes eram só individuais. Então, a gente ia com 1 ou 2 individuais, classificava um só para a Olimpíada, entre os 36 finalistas lá, e agora nós entramos com a equipe completa. Estamos, inclusive, aí com um garoto que é bicampeão mundial de barra fixa, do Pinheiros. Tem o Arthur Zanetti, que foi campeão olímpico, campeão mundial e campeão pan-americano. E tem agora a Rosane, que foi campeã olímpica e campeã mundial, individual, geral, campeão mundial. Vai ganhar o prêmio do Panato aí. E pelo que eu sinto da tua fala, você continua vivenciando a ginástica ainda, né? Você ainda tem uma ligação muito próxima. Esporte. Eu gostava de todos. Eu sempre fui meio eclético. Eu, inclusive, competia no pentatlo moderno. O técnico do Tietê, quando eu treinava lá, o técnico do Tietê queria me colocar para fazer decathlon, porque eu fazia muitas provas. Eu falei, não, decathlon não dá, porque eu não gostava muito de corrida, né? Mas eu sempre fui eclético. Eu jogava todos os esportes coletivos, nadava todos os estilos, fazia de tudo. Eu nunca fui bom de nada, mas sempre fazia. Ah, não. Imagina se tivesse sido, né? Professor, o senhor nunca dá 10? Eu falei, dou. Como assim? Não, é só superar minhas marcas. Você é figura. É figura. E qual que é o sentimento? O meu subcomandante, que me substituiu na escola, na ginástica de aparelho, tem um aluno na Universidade de São Paulo. Fiquei devendo nota para ele, porque ele tirou 10 e ainda tinha direito à bonificação. Tinha que dar mais de 10 para ele, não podia. Olha aqui, ó. Isso aqui são relações dos meus alunos da Universidade de São Paulo, mais de 500 alunos de curso técnico. Eu tenho todos eles aqui com data de aniversário. Bobeou, estou mandando ofício para os homens. Parabéns pelo seu aniversário. Hoje eu mandei para o Jorge aí, né? Cara, mas é uma figura, né? O carinho como você trata essas pessoas. Eu vou falar assim, que o carinho que você tem, assim, toda vez que me encontra, toda vez que a gente fala, é incrível. E assim, a admiração só aumenta, porque cada vez que eu converso contigo, eu vou descobrindo coisas que eu realmente não sabia. Né? Por quê? Porque você não fica exaltando isso. Você é um cara muito brincalhão, tal. A gente sempre conversa no sentido do bom humor, né? Brinca. Mas você tem uma vivência, você tem uma bagagem, você tem uma história que realmente... Eu sei que você não é assim, mas é um cara de se colocar num pedestal e falar, cara, me admirem, porque o que você já fez na educação física, né, como ser humano, em qualquer área, mas pensar em você, quando a gente coloca no universo da educação física, eu acho que você pode se dizer que é praticamente único a ter uma vivência dessa, a ter uma longevidade dessa, atuando na educação física de fato, né? Eu desconheço outro profissional que tenha passado por todas essas experiências que você passou de uma forma tão diversificada. Você conhece alguém, Públio? Alguém? Acho que o trabalho que eu tive com o professor Boaventura, de mais de 30 anos, na ginástica, na educação, com o professor Estelou, dele diversas vezes, fui para a França fazer o curso, ele pediu para o comandante lá para eu ficar uma semana de expulsão dele, para ele me mostrar a França e a Suíça. E quando ele veio para cá, ele ficou na minha casa, eu fui lá com a minha esposa na casa dele. Agora, nós tivemos em Foz do Iguaçu
presidente da Confederação Brasileira de Esporte Escolar. Achei fabuloso o garoto. E uma das histórias que ele contou, ele falou, eu acho que eu vou chover no molhado, mas eu vou contar para vocês o que eu fiz para motivar a base da educação física. O campeonato da Confederação que ele faz lá, ele bota os times para jogar e tem um grupo, 2, 3, 4 grupos. Tem o campeão de cada grupo, disputa o título de campeão. Tem os vice-campeões de cada grupo, disputam o título de campeão. Tem os terceiros de cada grupo, disputam o terceiro. Tem os quartos, disputam o quarto também. Então, os piores, que são os quartos, competem e ganham medalha por equipe, primeiro, segundo, terceiro. Aí eu estava no salão nosso lá, e eu falei para ele, posso te contar uma história aí? Ele falou, isso agora em Foz, agora em Foz, né? Foi agora isso em Foz. Eu adorei a maneira dele motivar a juventude. Aí eu falei para ele, quando eu fui para a escola de cadete, eu tinha 11 pelotões. E desses 11 pelotões, eu falei quais são os 10 melhores do basquete, do vôlei, futebol de salão. Esses. Quem são os outros 10 médios? Esses. Os 10 piores, menos ruins, né? Esses. Aí fica um campeonato entre os piores de cada pelotão, entre os médios e entre os piores. E somava o ponto das 3 equipes de cada pelotão. E o pelotão do segundo CP, lá, segundo preparatório, foi o campeão. E os melhores do segundo CP foram desclassificados, porque eu dava ponto para 10, 6, 4, 3, 2, 1, tinha 11, 5 ficava sem nada, né? Mas sempre que eu faço palestra, e era um bacana você ver aquele jogo entre os piores, era uma homogeneidade de ruindade fabulosa. Mas botava todo mundo para fazer educação. Botava todo o pessoal que gostava de basquete. Todos tinham que jogar basquete. Todos tinham que jogar vôlei. Aliás, no time ruim de vôlei, você jogava uma bola para cima, o cara dava umas porretadas lá, quase fundava o cimento do outro lado. Entrou na equipe titular da escola. O cara que não queria jogar vôlei, se não forçasse a barra dele. Sim, lógico. E aí com isso... O moleque lá em Foz falou, não falei que eu chovi no molhado? Que ele inventou para motivar, eu tinha feito, porque o Listelot fazia isso lá na França. O Listelot, ele botava para correr num ritmo, e depois vai lá, hoje nós vamos fazer uma corrida de 1.000 metros. Vai ganhar quem se aproximar mais dos 4 minutos, que era o ritmo que ele queria. 30 segundos por 100 metros. 30 segundos por 100 metros. O ritmo dele, legal. Ele até falava, quando chegam os alunos, mede a pulsação. Papá, quanto é que deu? Deu tanto. Vou dar uma volta correndo aí na praça, senta rapidinho. Mede outra vez. 120, 140. 140? Pede que seu pai te levar no médico. Aí leva no médico, o que te mandou aqui? Foi o meu professor de educação física. O professor de educação física está pensando na saúde do moleque. Meu. Cara, é muito legal, né? E aí aqui, ó, o Alexandre colocou assim, né? Notem a lucidez do Nestor, né? Isso é efeito da vida esportiva e ativa praticante esporte, né? Não, isso é efeito do vinho. Porque... Aí depois veio meu cardiologista lá, levei o resultado, hemograma completo, tudo. Eu já marco tudo, quando eu faço o exame, eu marco tudo, né? Sim. Depois de algum adulto. Ele falou, está muito bom o seu exame, o senhor volta aqui só o ano que vem agora, tudo bem. Mas fui dirigindo para lá, voltei dirigindo para cá, sem novidade no front. Quase fui nadar ainda, mas como eu tinha esse compromisso aqui, fiquei quietinho. Públio, e a sua idade, esse ano você completa? Dia 3 de setembro, sou virgem até hoje. Agora, me fala o seguinte. Você é virgem até hoje, mas você está querendo mudar o lado do prazer, é isso? Você quer perder a sua virgindade? Fazer um prazer mais caro. Ah, Públio, você é uma figura. O André tá se rachando aqui de rir, ó. Cortou o som, Públio. Conhece as 2 espécies de mulher que existem no mundo? Cuidado que isso hoje dá problema, hein? Mas vamos lá, vamos ouvir. Quando eu encontro as meninas assim, é meio fogo, né?
Já que você está me adorando, tá? Mas eu chego Eu só te adoro sempre. publicando, né? Aí eu chego lá e falo, ó, só tem duas espécies de... Primeiro, as que me amam. E segundo, me conhecem. Quem me conheceu gostou, não tem jeito. Esse é o público. Então, ó, o Miguel está perguntando aqui, ó, quantos anos você tem, Públio? Quantos anos a gente pode anunciar para a galera? 88, fora o baile. 88. Contento de manhã, no café da manhã. De vez em quando não durmo bem também. Faço pouca atividade física, mas estou levando. Tem hora que eu recupero tudo. Então, esse ano você está fazendo 89, correto? 88. Esse ano você vai fazer 88. 88. Mas eu estou preparando o meu centenário. Já te convidei, né? Não, convidou. Não sei se eu vou estar vivo, né? Você me convidou assim, né? Olha, eu sei que eu estarei presente, Almir. Já não Mas sei. aí ia comigo nos cursos de Santos lá, pai. Morreu com 87 anos também. Lá de Itapira. Aquele foi um É verdade. senhor professor. Aquele é da época antiga nossa. Sim, Tem sim. Públio, agora... Puta Ciência de Campinas, a fábula de professor, nossa senhora. Tá. Públio, e aí, ó, você trouxe uma observação, você falou daquela época, né? Mas, infelizmente, na minha visão, ainda existem muitos. Você vê hoje o profissional de educação física, o professor de educação física, você vê ele buscando uma maior capacitação, ele entregando uma melhor qualidade do ensino, ou você está meio entristecido com o que você está vendo hoje, né, quando você pensa justamente na base? Vamos falar do profissional da base, que você tanto, né, cita aí como necessário para fazer com que as crianças peguem esse amor, adquirem esse amor pela atividade física. Qual que é a tua opinião hoje em relação à profissão? Ela evoluiu, ela está estacionada, ela precisa dar um agito? O que você pensa, Eu Pedro? ando meio triste. Eu acho que na minha época, que não tinha lei, não tinha nada, a gente trabalhava muito melhor, fazia um serviço muito mais bacana e trabalhava muito na base e muito mais nas escolas. Quando inventaram esse negócio de curso de bacharel, de licenciatura, eu achei a maior droga que apareceu na face da terra. Porque a gente fazia um curso, se formava em educação física e depois ia fazer a especialidade nas olímpicas, de basquete, natação, de voleibol. Perfeito. O doutor, ele se forma, depois ele vai ser cardiologista, vai ser... O dentista escolhe também a especialidade, o advogado escolhe a especialidade. Por que o professor de educação física não pode fazer um curso e depois escolher uma especialidade? Inventa essa droga. Lógico. Mas você não pode entrar no escolar porque você não pode dar treino. E nega o bacharel vai treinar esporte, mas na escola ele não pode ir porque ele não é licenciado. Uma droga esse droga. Agora, na minha época, a gente pensava muito em trabalhar a base, porque tem país aí, 20 mil, 30 mil habitantes, ganha da gente em todas as Olimpíadas. Você pega a Hungria, Suécia, Suíça, tem 30 milhões, 40 milhões de habitantes e ganha de 220 milhões do Brasil. Por quê? Você não dá chance para a molecada aqui, pô. Bota a molecada para trabalhar. No tempo do Getúlio Vargas, que foi um ditador, era obrigatório toda moleque passar no primário. Todo mundo passava no primário. Por que não dá uma educação física obrigatória para todo mundo? Não é obrigatória. Você tem que ir lá, como o Boaventura dizia, tem que provar para o aluno, para a pessoa, para o indivíduo, para o adulto, que a educação física faz bem para a saúde. É necessária, ele vai ajudá-lo. Não fazer preparo físico para ser um campeão. Eu falo, nem todos podemos ser campeões, nem todos podemos. Com certeza. Todos nós podemos fazer o nosso melhor para conseguir o nosso melhor resultado. Outro dia eu fui jogar jogo de garrafão, eu contra eu mesmo. Comecei do lado de cá, arremessava, errava para o do carro, ganhei de mim e perdi para mim mesmo, porque dei a volta inteira lá. Mas é fato, você traz uma verdade absoluta, né? Eu até hoje eu fico me questionando isso. Eu não sei, eu realmente não sei, mas eu tenho uma visão que por N motivos é muito melhor você fazer hospitais do que você fazer quadras. Quando eu digo quadras, eu estou falando centros de promoção de saúde, né? Você não vê, e aí, enfim, né?
Não quero entrar em política de uma forma geral, mas eu penso igual a você nesse sentido aí, corroborando com o que você fala, enquanto nós tivermos uma visão que os hospitais são mais importantes do que os centros de promoções de saúde, aí eu estou falando quadra, estou falando áreas de treinamento, estou falando salões de ginástica e tudo, a gente vai continuar tendo uma população cada vez mais sedentária, uma população cada vez mais doente, e a gente vê reportagens que nem saiu essa semana do Globo, que eu já tinha até feito um conteúdo sobre isso, que é uma reportagem resgatada essa da Globo, dizendo que a atividade física é mais eficiente do que remédio para a depressão. Então, né, você vê uma pessoa, e agora falando sério, uma pessoa como você, 88 anos, ativa, com pensamento super, o cérebro funcionando super bem, com a memória extremamente ativa. Isso tudo é decorrência assim, do seu estilo de vida, né, Públio? Porque não é só para o público. Pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, dizendo que a atividade física era pior para o indivíduo do que boa. E por quê? Porque quem fazia atividade física fazia sem orientação. Então ele fala, eu vejo o outro correr, acho que correr é bom para mim. Eu vou lá, para mim pode não ser tão bom, né? Agora, lógico, eu me preocupo muito em ensinar e provar a necessidade da atividade física para o indivíduo do que ganhar dinheiro, sair por aí com muita academia, muito isso, muito aquilo. Você vai na academia, o cara contrata lá um estagiário para dar aula no lugar de um professor. A gente... Sim, tem. Eu estou na comissão de ética do CREF e do CONFEF, pô, quantas academias a gente encontra isso? O cara, para pagar pouco, pega um cara fortinho para dar musculação. É o fim da picada, pô. Agora, eu estou triste, porque o pessoal hoje pensa muito em ganhar dinheiro, gerenciar, e não sei o quê, tem academia, tem isso, aquilo, e não pensa na base que é lá embaixo em escola. Eu sempre pensei mais em escola na base. Eu sei que é mais difícil, sei que não é um problema do CREF ou do CONFEF isso, mas que eu acho que CREF e CONFEF deviam mexer nisso, devia. Seria muito mais simpático para a população do que a gente ficar brigando por causa de lei aí, essas drogas todas. E sim, muita lei. Eu acho... Hoje a turma não cumpre nem Constituição Federal. Pô. O cara comete crime lesa pátria que está na Constituição e fica dando as cartas no Brasil aí, jogando de mão ainda. Eu penso assim, né? As instituições, de uma forma geral, elas não podem tudo, mas elas podem muitas coisas, né? Então, assim, não é pensar que as instituições vão resolver o problema, mas a gente consegue, sim, abrir frentes de diálogo, mostrar, né, pontos de vista, de repente, diferentes. Isso mesmo que a gente acabou de dizer aqui. Se você está bem embasado, com uma boa argumentação, você vai conseguir fazer com que algumas pessoas entendam o que você falou. Uma população que adquire o hábito na primeira infância não, né? Logo na infância, melhor colocando, logo na infância da atividade física, tem uma tendência de ser um adulto mais saudável, um adulto mais praticante de alguma atividade. Então isso é interessante fazer. Almir, uma outra coisa que eu acho importante, a gente falou de escola de educação física, São Carlos, USP, Escola da Polícia. Perfeito. Naquela época nós tínhamos umas meia dúzia de escolas, vamos dizer assim. Hoje você tem o quê? 200 escolas de educação física. Uma coisa que eu acho que a gente devia se preocupar, CREF e CONFEF, é com o currículo de cada escola. Eu trabalhei... A qualidade, né? Os caras se formam a troco de pagar a mensalidade. Não se formam pelo que eles aprendem lá dentro. Então você dá um título de professor para o indivíduo que só pagou e teve o diploma. Não aprendeu nada. E vai fazer o quê lá fora? E eu falei no CONFEF e no CREF. Minha grande preocupação, realmente, quando eu estava lá, era defender uma classe que talvez, sei lá, se 40%, 50% não vale a pena e não tem a responsabilidade que devia ter como realmente professor. Eu faço uma provocação, Publio, e aqui eu vou fazer para você, enfim, eu faço de uma forma geral, né? A gente bate tanto na tecla de maior valorização da nossa profissão, e é lógico que tem que bater mesmo, tem que insistir, tem que defender essa bandeira, mas eu sempre coloco isso, né? A gente tem que olhar para dentro, né? O meu conhecimento, ele requer realmente
que eu seja mais valorizado? Porque é o que você disse, eu tenho excelentes profissionais, olha a tua história, né? Não é porque a gente está aqui batendo esse papo, mas olha a tua história, o tanto de investimento que você fez na tua vida voltado para a educação física e tudo isso retornou para você de alguma forma. Agora, as pessoas, elas querem ser o público, elas querem. Se você colocar aqui, pega a tua jornada e vê o que você alcançou, o que você realizou, qual que é a pessoa que não quer conhecer o mundo através da tua profissão? Cara, eu vou falar para você, eu vou dizer que eu acho que dificilmente você vai encontrar, não, eu não quero conhecer o mundo. Cara, você relatou aqui diversos locais que você foi, e você foi com uma autoridade, né? Você foi representando pessoas, representando seu país, representando uma federação. Então, quem não quer fazer isso, né? Qual é o profissional que não quer? Agora, quantos querem pagar o preço? Você sempre fala isso para mim, Almir. Eu trabalhei diversos anos sem remuneração, mas eu estava do lado do melhor. Então é óbvio que eu sempre respeito o tempo de cada um. Mas hoje as pessoas elas estão do lado público, muitas vezes dos melhores, e elas não aproveitam. Elas recebem, é muito engraçado, elas recebem para estar do lado dos melhores e elas não têm o que você tem de ir buscar, de estar querendo aprender. Então como que uma profissão dessa vai evoluir? Eu estou esperando sua visita aqui com o Carlinhos e a do Cris Parente. Cris Parente é personal do mundo. Quero ver ele vir aqui e fazer um teste publiano aqui comigo e falar: o treino vai ter que ser esse aqui para chegar no centenário. Porque se eu não tiver um garoto jovem hoje, é capaz de eu embarcar antes. E eu estou esperando. O Cris falou que vem aqui, o Cristiano Parente. A Valquíria vem também com a Érica aqui, dá um pulinho aqui para me conhecer a minha humilde residência. Se for o caso, já traz eu e traz taco para jogar sinuca lá embaixo. Sinuca eu tô... eu vou falar o seguinte para você. Vamos fazer uma plenária, porque o Cris, por coincidência, falou o nome dele, ele sentou ao meu lado na última plenária. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma plenária na sua casa. A gente Não, mas se é de maior, a gente faz dentro d'água. Não ia ser muito agradável, não, ver algumas figuras lá do CREF de sunguinha, não. Eu deixo de lado isso. Só você fazendo... O presidente já veio aqui com a esposinha dele também. Com a primeira dama. Fez um ano que o Nelson veio aqui com a esposa dele aí. Presidente do CREF. Nossa. E graças a ele eu ainda estou vivinho aqui, né? Se não fosse eu no CREF lá me mandando para o Confef, eu acho que já tinha embarcado antes. Mas a motivação de vocês está colaborando com a educação física, está sentindo esses cursos que vocês fazem, está vendo essa live, me motiva mais, que eu acho que eu também estou precisando fazer um pouco de atividade física. Mais, né? Ô, Público, mas assim, olha, a gente já está indo aí, cara, a gente já tem 1 hora quase de conversa. Mas eu também não perguntei isso para você de uma outra vez. E eu queria deixar isso registrado. Como que foi essa sua entrada no sistema CREF, Confef? Como que isso aconteceu? Eu, em princípio, eu não queria entrar no CREF, Confef, porque eu achei que aquilo existia só para academia. E aí o Jorge está me comigo para eu entrar. Então eu fui lá uma vez trabalhar numa comissão eleitoral. E vendo eu trabalhando lá com o Delmante e com a Clarice, o trabalho lá é sério. Aí comecei a trabalhar lá dentro e entrei numa próxima diretoria lá com o Delmante, entrei na comissão de viagem, aí comecei a botar os caras que estavam errados no corredor das ajudas, né? E participando lá uma vez por semana das reuniões. Então você entrou primeiro no CREF São Paulo. Você entrou... Tá. Quando eu mudei, quando eu estava em Jundiaí, eu ia também nas plenárias, nas reuniões, não tinha problema. Mas quando eu mudei para Atibaia, para pegar Fernão Dias para ir para lá, estava muito difícil. Aí eu falei para o Nelson, olha, não quero mais ficar no CREF, porque não tem indo para cá, porque é muito perigoso. Aí ele falou para mim, e para o Confef, você topa aí representar São Paulo? Eu falei, tá brincando. Aí ele pega o avião por conta dos homens, eu tenho por conta dos homens. Falei, foto na ética lá, meu. Botei todo mundo para jambrar lá, até o presidente do Confef
Ó, ele acabou de entrar aqui, ó, no finalzinho aqui, nosso presidente entrou aqui, ó. Ele pressentiu que você ia falar o nome dele, cara. Esse cara de... Ô, Nelson, a gente não citou seu nome lá. O pessoal está querendo que eu vote para a comissão de ética agora, né? Até o Nelson está querendo, o Ângelo também está querendo. Estava com o Ângelo lá em Foz do Iguaçu. Eu falei, não vou entrar. Eu tenho dois presidentes que não estão se beijando, eu sou missíssimo dos dois, e na hora que eu entro nessa, o cara que está errado vai entrar bem comigo, né? Então eu não quero prejudicar ninguém, vou ficar fora da jogada aí. Mas foi muito engraçado, viu, Nelson? Você que tá aí. A gente estava conversando, tá no finalzinho da live, a gente citou, ele falou o teu nome, o Nelson me convidou, você entrou. Isso que é o cara antenado, ó. Meu, olha só, bicho. Como que as coisas são, né, meu? Então. Em 2000, eu acabei minha carreira fazendo 60 anos de educação física, né? Dei aula para garoto, Tá. dei aula para mulher, dei aula em Escola Britânica de São Paulo, St. Paul's School, dei aula na USP mais de 30 anos, formei mais de 500 técnicos de ginástica olímpica, formei diversos ginastas campeões brasileiros, diversos executivos brasileiros. Então, uma honra muito grande do trabalho que eu fiz com a educação física, dos amigos que eu consegui através dela. Hoje eu estou aí com os amigos do CREF, delegados que estão me conhecendo, mas já professores formados. E alguns passaram pelas minhas garras, né? Hoje a turma fala que o coronel fulano de tal. Falei, pelo nome não estou lembrando não, mas fala meu nome para ele. Se ele tremer, porque passou pelas minhas garras também. Ô, Públio, como eu sempre digo, é um prazer enorme te encontrar, um prazer enorme bater esse papo contigo, porque é muito rico. A gente conversou mais de uma hora aqui já e a gente não repetiu o assunto, né? Eu pensei que a gente ia falar de algumas coisas que a gente já tinha conversado na outra live, não sei se a gente já tinha conversado pessoalmente, mas a gente acabou batendo um papo de vertentes que eu nem imaginava que você já tinha feito. Então, realmente, como algumas pessoas falaram aqui, é muita bagagem, é muito conteúdo que você tem, mesmo com esses... Eu li o primeiro livro, o segundo livro, o primeiro livro eu ainda não tive o prazer de ler, mas é fantástico essa sua jornada, né? Como o Alexandre acabou de falar aqui, é um legado que você está deixando para todos nós, né, cara? É fantástico isso. Eu acho gozado porque eu trabalhei na polícia há mais de 30 anos. Na São mais de 30 anos. Na universidade, mais de 30 anos. No Panaton, estou quase 30 anos. Na FIEP, 42 anos. No Confef, foi só 4 anos. Mas no CREF, trabalhei mais de 10 também. Então, foi uma experiência muito grande. E toda vez que eu fazia uma live como essa aí, no tempo da pandemia, né? A pandemia até ajudou um pouco. Está na pandemia, então eu falava, pô, precisa botar esse negócio no papel, precisa escrever isso aí, não sei o quê. E eu tenho tudo escrito, né? Eu tenho todos os meus assentamentos da polícia, desde que eu entrei até que eu saí. Só não tem a página de punição, porque eu nunca fui punido. Aliás, fui punido. Um quadro que me puniu, tirou a punição, né? Promiscuidade com praças de outro tipo. A promoção de aspirante para segundo tenente com a equipe de demonstrações. E nós queimamos o pau numa boate lá, a polícia veio, Guarda Civil, então fomos parar no QG, quartel-general. Aí peguei 2 dias de detenção por promiscuidade com praça de outro tipo. Eu posso beber, mas com oficiais, não posso beber com sargento, cabo de soldado. E a minha equipe era cabo de soldado, peguei 2 dias. Mas no quadro, antes de sair, ele anulou as punições de 4 anos do pessoal. Então, anulou. Outro dia veio um coronel, eu falei, eu tenho meus assentamentos, falou, Página 9. Aí procurar a Página 9, falei, não tem Página 9. Não, Página 9 é das punições, eu quero ver essa. Então, não tem aqui, porque eu não tenho punição nenhuma. É um santo, é um santo. Ô, Públio, então assim... Eu era tão Caxias que quando eu era primeiro tenente na Escola de Educação Física, foi um major, comandante para lá e responsável. O cara roubava tijolo, cimento, para fazer casinha de cachorro na casa dele. E eu falava, sou major, o senhor está cometendo uma contravenção penal. Isso aí é problemático, o senhor pode ser punido por causa disso. E o cara, eu, muito inocente, né, Caxias, eu não achava que ele estava se importando com aquilo. E um dia ele chegou para mim na porta da academia e falou, tenente, eu cheguei numa conclusão. Eu disse, que foi, senhor major?
Ele falou, nós dois não podemos servir na mesma unidade. Eu falei, eu estou de pé na corda com o senhor, só que não sou eu que tenho que sair daqui. Eu estou carregando a escola, o senhor não faz porra nenhuma aqui dentro. Eu vou arrumar a licença. Eu falei, eu vou arrumar do senhor. E ele estava trabalhando para eu sair de lá. Eu falei com o ex-comandante meu da escola de cadetes, que era irmão do chefe do Estado-Maior, do comandante-geral. Aí fui falar com o chefe do Estado-Maior, me levou lá para o comandante-geral. Públio, senta aí, que está vendo na escola. Aí eu tirei as 19 irregularidades do comandante, visitei tudo para ele. Falei, vou fazer um IPM e vou punir o responsável. Inquérito policial militar. Só isso que eu peço a Vossa Excelência. E meia volta, fui embora, um mês depois, me chamou lá. Quem é que você acha que pode comandar a escola? Sabe quem era o comandante-geral? João Batista de Oliveira Figueiredo, meu. Está no primeiro livro para ele. Se não fosse ele, talvez eu não tivesse chegado onde eu estou hoje, na educação física. Tá vendo? Tá vendo como que é as coisas? Parado num oficial. Agora eu vejo quanta bobagem eu fiz, mas tenente enfrentar o não, meu. Mas é sem juízo, né? No mínimo sem juízo. Saúde. Publio, então, mais uma vez, eu quero te agradecer por você aceitar o convite, de pronto, estar aqui comigo, batendo esse papo. E esse conteúdo vai ficar gravado numa página, não, né, que se chama canal do YouTube. E no momento certo, eu vou disponibilizar essa página aí para, mais uma vez, esse canal para toda a educação física, porque está ficando muito bacana. É muita gente que tem história na educação física e que muitas vezes não é igual a você, que tem um livro para registrar. Você ainda tem 2 livros registrados, vai fazer o terceiro, se Deus quiser, registrando todas as suas histórias. Mas muita gente não tem essa desenvoltura para escrever. E aí a gente, quando você fala para mim de Boaventura, cara, eu tenho uma curiosidade de saber quem foi, até a fisionomia dele, mas eu não consigo achar material sobre, sabe? Então eu acho que isso, agora a tecnologia nos permite a gente guardar esse material de áudio e vídeo para que a gente possa mostrar para gerações vindouras que nós tivemos grandes homens da educação física, grandes mulheres da educação física, e que a gente tem que pegar vocês como exemplo para que a gente realmente torne a nossa profissão, torne a nossa educação física sempre melhor, público. E muito grato por você participar desse nosso bate-papo. O Boaventura queria fazer um livro da vida dele. E o Daniel Carreira estava com os dados para fazer isso, que a Unicamp tem parte desse dado. Mas passa tudo para mim, que eu faço o livro aí, contrato o Será que fez meu livro também, né? Meu cara, paguei 5 pau para ele fazer esse negócio aí. Agora, o Boaventura tem muita coisa para ser dita. Aliás, a gente teve um congresso internacional e falaram da história da educação física. E aí, o Nezio Penha Marinho, até o nosso presidente da CBD, que era o presidente da FIEP também, Tubino. Eu falei, por que vocês não falam do Boaventura? Não, porque o Boaventura não escreveu livro nenhum. Para mim, foi um dos caras que mais fez pela educação física do país, com os cursos de Santos, trazendo professores do mundo todo para dar aula para diversos professores. Quando ele era presidente da federação, ele fez 5 festivais nacionais de ginástica, convidando professores de escolas de educação física, para vir aqui mostrar o que eles fazem dentro das escolas, como demonstração, etc. Então, Boaventura, para mim, realmente foi uma senhora autoridade. Eu gostaria de escrever um livro dele. É meu pai. Tive um pai semi-analfabeto. O qual vibrou muito quando soube que eu fui primeiro colocado de cavalaria. Eu fui primeiro colocado de cavalaria, fui para o regimento de cavalaria. Saí de lá, eu ia gostar tanto do cavalo que não ia ter educação física. Você é figura, pô. Você é muito figura. Mas, então, assim, Publio, dá uma boa noite aí para nosso pessoal que acompanhou a gente. Gratidão a todos vocês que estão conosco desde o começo, para vocês que passaram por aqui. E quarta-feira que vem tem mais um Papo de Cafezinho com um convidado todo especial. E a gente vai aqui engrandecendo a educação física, trazendo essas celebridades que nos permeiam
Obrigado, meu irmão Públio, meu mestre. Muito obrigado pela sua participação, viu? Estou aguardando sua visita aqui do Cris Parente. Quando chegar, eu vou receber com eu tenho tanto para lhes falar. Ah, não. Eu vou recortar isso e já vou mandar um vídeo. Vai ficar, deixa comigo. Espera só um pouquinho. Deixa eu só fazer tirar os comentários aqui, ó. Né? Deixa eu desativar esses comentários. Vamos lá, vamos dar um sorriso. Ah, tirou o óculos para ficar mais bonito. Quem falou para esses caras que eles ficam mais bonitos sem óculos? Eu não sei. Pronto, tá registrado, Publio. Deixa eu ativar os comentários. Ativando os comentários. Olha lá, Pedrinho mandou um abraço, valeu Publio, valeu Almir, a Raquel também, muito obrigado, boa noite. E nós que agradecemos a vocês. Publio, grande abraço, meu mestre. Pedro Souza. É, Pedro Souza. Tchau, gente. Pedrinho parece um fermento, tudo quanto é bolo ele tá.